Boa noite, vamos chegando. Um prazer, uma alegria estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho com vocês algumas ferramentas de autoconhecimento, um pouquinho da minha história. E vamos lá conversar, né? Um pouquinho tentar passar para vocês. Boa noite para quem está chegando. Prazer tê-los aqui, conversar um pouquinho essa noite sobre algumas ferramentas de autoconhecimento, né? Que eu utilizo na minha vida, que mudaram a minha vida radicalmente. Quero compartilhar um pouquinho dessa história com vocês, para a gente tentar melhorar um pouco, né? Toda essa questão que a gente anda vivendo aí, esse mundo turbulento, né? Uma das ferramentas, a roda da vida, ou roda de medicina, uma ferramenta incrível sobre esse jogo da vida, né? Sobre essa roda da vida que a gente está continuamente andando nela, jogando esse jogo da vida, né? Então, por que não, de repente, tentar entender um pouco mais de como é que esse jogo funciona, jogar com as cartas certas, tentando ganhar o jogo, né? Se é que existe um ganhador nesse jogo da vida. Eu hoje trabalho muito com essa ferramenta, em conjunto com outras ferramentas, né? Os animais de poder. Eu estava aqui agora dando uma olhada nas cartas dos animais de poder. Que cada um animal pode nos apresentar, né? Que é desse livro da Cartas Xamânicas, a descoberta do poder através da energia dos animais. Acho que a gente pode aprender tanto simplesmente observando o comportamento dos animais, né? Até mesmo uma mensagem subjetiva que eles podem nos trazer. Antes de mais nada, quero me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Leite, eu tenho 46 anos de vida, muita história para contar, e a minha formação acadêmica, acreditem ou não, é de uma área de exatas. Eu sou analista de sistema, trabalhei muitos anos com tecnologia, mas faltava alguma coisa aqui dentro, né? Faltava um propósito de vida, um sentido na minha vida. Trabalhei em grandes empresas, mas hoje eu entendo que eu não era feliz, né? Hoje, trabalhando com o xamanismo como terapeuta, numa área totalmente contrária à que eu escolhi como profissão inicial, né? Uma área de exatas, mas se tem uma coisa que essa vida não é, é exata, né? Se tem uma coisa que essa vida ela é dinâmica, ela é empírica, ela é subjetiva. E o mais importante, né? Ela é feita de escolhas. Desde que a gente acorda, eu estou sujeito a escolhas. E o importante é a gente saber que cada escolha gera uma consequência. E eu tenho que estar preparado para essas consequências. Eu não gosto de dizer de escolhas boas ou ruins, né? Eu acho isso muito relativo. De repente, o que é bom para vocês não é bom para mim. Eu prefiro pensar em escolhas boas, né? Não existe uma escolha certa ou uma escolha errada, melhor falando. Eu prefiro pensar em escolhas boas ou não tão boas, digamos assim, né? E desde que eu tive esse entendimento que eu venho estudando, né? Que eu venho me aprofundando em ferramentas do xamanismo, mas que são para a vida, né? Eu acho que, assim, tudo que eu vou falar aqui, que eu vou compartilhar com vocês, é independente de religião, de crença religiosa, de espiritualidade, de espiritualismo, né? Eu já andei por vários caminhos nesses meus 46 anos em relação à espiritualidade, né? E hoje eu entendo que
todos os caminhos levam a um mesmo lugar, a um mesmo Criador, a um mesmo poder superior, né? E para que vocês entendam um pouco do que eu quero passar para vocês, eu convido vocês para a gente fazer uma viagem no tempo, para a gente entender a importância, o tema de hoje, conexão com a natureza, né? Para a gente entender um pouquinho da importância desta conexão com a natureza, eu convido vocês a uma viagem imaginária para o início da história, para o início da civilização. Eu estou falando de 200 mil anos atrás, ainda não no Homo sapiens, mas no Homo neanderthal, né? Que tinham características um pouco diferentes dessa nossa física hoje, né? Eles tinham mais testa, menos queixo, eram tribos nômades. Do início da civilização mesmo, África, Oriente Médio, começando a povoar todo o nosso território do planeta. E eles eram, o propósito de vida, naquela situação deles, era única e exclusivamente sobreviver. Era sobrevivência ao frio, à fome. Então, por que eles eram nômades? Porque eles andavam de acordo com a temperatura, de acordo com as estações do ano. E aí a gente começa o primeiro link com o nosso tema de hoje, de conexão com a natureza. Qual a única fonte de informação que eles tinham naquela época? Era a natureza. Eles tinham que simplesmente se preocupar em caçar para se alimentar, para ter forças, para voltar a caçar, para se alimentar, para sobreviver. Então, viviam em bandos, viviam em tribos para proteção, eram nômades, porque de acordo com a temperatura da determinada região, eles se movimentavam, e aí eles começaram a aprender que se eles começassem a ir em determinada direção, em determinada época do ano, ia ser inverno, ia estar frio, ia estar tudo congelado, não ia ter caça. Então, eles sabiam que naquela direção, naquela época do ano, eles deveriam ir para o sul, onde poderia estar mais quente, onde ia ter mais caça. E aí começa o entendimento e o conhecimento que a natureza nos traz. Então, percebo que eu estou falando de coisas de 200 mil anos atrás e que o tempo foi se perdendo. Com o tempo, a gente foi deixando isso de lado, esse conhecimento que foi sendo passado de geração em geração. E aí nós entramos na época, então, do Homo sapiens, dessa nossa forma hoje, com uma cognição mais avançada, onde a gente começa a fazer escolhas e, consequentemente, arcar com as consequências de cada escolha. Naquela época primitiva, não tinha-se muita escolha. Se estava com fome, tinha que caçar. Se estava com frio, tinha que se vestir, tinha que providenciar, né? Nesta época inicial que eu estou falando, já existiam confecções de roupa, já existia uma certa estrutura social. Interessante, eu estava estudando, preparando material para a live, já existiam rituais de sepultamento, aquele ente que falecia, que fazia a passagem. Então, eles já tinham esse certo entendimento. A fala era muito rudimentar, estavam iniciando, né? Iniciando um processo de cognição, começando a se dar conta de tudo o que estava acontecendo. Então, viviam em tribos, nômades, em busca de caça. Essa era o propósito de vida dessa época que nós estamos falando. Única e exclusivamente sobreviver. E qual a informação que eles tinham para isso? Era a natureza, certo? Se eles fossem para aquela direção, como eu comentei, era o norte, ia estar frio, ia estar congelado, tudo, não ia ter caça. Então, ali, eles já começaram a entender e a aprender com a mãe natureza. Para onde eles deveriam ir, eles iam passar menos frio, eles iam ter mais caça, e assim a gente vai evoluindo, evoluindo, até a gente chegar no Homo sapiens. Aí estamos falando de em torno de 40 mil anos atrás. Já esta forma de hoje, né, com um cérebro menor do que o Homo neanderthal, que tinha um cérebro maior, já essa postura ereta, com uma capacidade de fala bem articulada. E, ao mesmo tempo que essa evolução física foi acontecendo, a gente começa a se afastar um pouco dessa essência da natureza, né? Começa já a vir comércio, já começa a vir a rota de migrações
das Índias, já começam a tomar conta da América do Norte, consequentemente já vem baixando para a América do Sul, e assim, consequentemente. Então, essa historinha, essa viagem no tempo que a gente fez até agora, foi para entender o tema dessa nossa conversa de hoje, desse primeiro dia de live, uma ferramenta importantíssima de autoconhecimento hoje, na minha vida, é entender, é escutar a natureza, é se conectar. Eu hoje tenho o prazer, digamos assim, né, de morar no estado de Santa Catarina, próximo a uma lagoa, onde eu tenho uma vegetação exuberante. Eu tenho os elementos, aí vem um outro tópico da nossa conversa de hoje, fogo, desculpa, representado pelo sol, né, muitas vezes, o ar, a água, a terra e o éter, né? A gente quase não costuma falar, costuma não ver falar deste elemento, mas é o primeiro de todos, é o mais sutil, né? Dele é que surgiram os outros. Então, hoje, para mim, esta conexão com a natureza faz a diferença na minha vida. Então, percebo que vem um analista de sistemas, né? Vindo daquela loucura que a sociedade te impõe hoje, que a vida te impõe hoje, que a correria do dia a dia é boleto chegando, é meta para cumprir, é horário para bater. Isso tudo nos afasta da nossa verdadeira essência. Da natureza, muitas vezes, né? Muitas vezes, muitos anos da minha vida trabalhando em escritório, eu mal via a luz do dia. E não me dava conta de quanto isso me prejudicava. Hoje, no caminho contrário, todo o dia, eu tiro uns minutinhos, pelo menos para respirar, para sentar. Hoje eu tenho um cantinho onde eu faço o meu fogo, onde eu converso com a minha esposa. Um chimarrão, nós gaúchos tomamos muito chimarrão, né? Um chimarrão ao redor do fogo. Coisas simples, mas que me proporcionam um resgate dessa essência, dessa verdadeira conexão com o que lá no início, como nós estávamos conversando, era a única fonte de informação que tinha-se para sobreviver. Entendem esse link que eu estou fazendo da importância deste resgate da conexão com a natureza? O quanto isso é fundamental e o quanto isso está ficando esquecido. O universo nos botou, né? Não vamos entrar no mérito da onde surgiu, se foram os chineses ou não, se foi proposital ou não, mas entramos numa pandemia. E o que aconteceu? Todos se afastaram. A não ser o convívio com a nossa família, né? Os mais próximos, a gente se isolou. Para quê? De repente, para parar, para desacelerar, para respirar, para dar o verdadeiro valor àquilo que realmente importa, né? Esta conexão com a natureza, dá uma pausa. Precisou vir a pandemia para a gente segurar um pouco, para botar o pé no freio, para desacelerar, para buscar essa reconexão com a natureza. Esse mergulho para dentro de nós mesmos, né? Obrigados, porque entramos numa pandemia, ficamos confinados, mal e mal se podia sair para um supermercado. Então, este foi um momento que o universo se movimentou e proporcionou isso. Por que será? Porque está precisando, gente. Esse resgate da natureza, essa conexão, ela está chamando, ela está gritando. Ela está gritando. Eu estou, juntamente com o pajé Mapu Runiquim, organizando um curso de rezos dos povos originários, do povo Runiquim, que eles cantam o chamado da natureza. Faço esse convite para vocês. Tá lá na bio do Insta, tem o formulário de inscrição, começa a semana que vem. É tudo um movimento junto para este chamado, para esta reconexão nossa com a natureza, que, como eu falei, no início de tudo, era a única fonte de informação. Entrou o queridão agora, Rafa, do Zic, aprendi muito com ele. Estamos aqui falando da conexão com a natureza, do quanto importante é esse resgate. No início era só isso que tinha, né? O objetivo para eles era simplesmente sobreviver, e eles dependiam da natureza. Eles entendiam a natureza, eles viviam conforme a natureza. E a gente foi cada vez mais esquecendo isso, deixando isso para trás.
E esse resgate vem sendo feito. Isso salvou a minha vida. E esse resgate com a natureza, junto com outras ferramentas que eu aprendi no xamanismo, no curso de formação de terapeuta xamânico, e que mudaram a minha vida, e hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que pode, independente de crença religiosa, como eu falei. Esses tempos eu estava comentando num grupo de amigos, e um deles falou assim, lá vem o Rodrigo com esse papo de igreja. Sabe? Gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São ferramentas para a vida, independente da crença religiosa. Lá no início, não existia essa parte, né? Não existia. Eles viviam, como eu falei, em tribos, nômades, andando por aí, se orientando pela natureza, com um único propósito de sobreviver. E esse conhecimento vem passando, e ao mesmo tempo que ele vem passando, ele vem se perdendo. Graças a Deus, graças ao grande Espírito, eu consegui esse resgate. E isso me salvou. Eu estava no fundo do poço dessa vida louca que a maioria vive, com metas, com objetivos, com pressão, visando um capitalismo absurdo que a sociedade nos impõe goela abaixo, né? Pensando em ter, e não em ser. Se a gente se preocupa na nossa verdadeira essência, em ser alguém melhor, em tentar fazer a diferença na minha vida, o ter, ele vai ser consequência. Ele vai ser consequência, gente. E eu sou a prova disso. Depois que eu parei de me preocupar em ter, carrão do ano, dinheiro, me preocupei em ser alguém melhor, um melhor filho para minha mãe, um melhor marido para minha esposa, um pai para os meus filhos. Quando eu tive essa mudança, quando virou essa chave da importância de ressignificar isso, eu descobri o meu propósito. Brilhou uma luz lá no fundinho do Rodrigo que estava apagada. E as coisas começaram a acontecer. E o ter virou uma consequência da minha busca por ser alguém melhor. E é esse despertar, é essa mágica que aconteceu, que eu estou aqui tentando compartilhar com vocês. Isso é bom demais, sabe? Hoje eu vivo um estado de felicidade pleno, feliz. Dificuldades tem, inúmeras. Os boletos não param de chegar, né? A gente continua ainda bem pertinho da Babilônia louca que todo mundo vive. Mas eu sei que eu estou num caminho certo. Eu encontrei o meu propósito de vida. Eu tive um despertar para tudo isso que a gente está falando. Essa reconexão com a natureza, essa minha verdadeira essência. E essas dificuldades eu vou passar por cima delas. Já passei por tantas, quando eu estava na Babilônia louca, né? Eu tive no fundo do poço por causa de droga. No fundo do poço. Quase poucos acreditavam que eu poderia dar uma volta por cima. E aconteceu esse despertar. E eu comecei a ir em busca de mais. De querer ser feliz de verdade. A vida é tão boa, né? E eu desperdicei muito tempo. Hoje eu entendo, hoje eu tenho esse entendimento de que todas as etapas que eu passei na minha vida foram fundamentais. Foi um tijolinho em cima de um tijolinho para hoje construir este Rodrigo, que está aqui falando com vocês. De coração aberto. Eu tinha muito medo de julgamentos, preocupação, mas eu vou falar dos meus problemas, da minha história. E aí entra uma outra ferramenta que nós vamos falar nos próximos dias, que são as cartas dos animais de poder. E eu estava pensando neste curso, eu estava pensando nessa série de lives, em querer proporcionar, né, em cerimônias de medicina com ayahuasca. Isso vinha para mim nas minhas cerimônias. Cara, tu tá bem? Leva adiante essa mensagem que é possível ter uma vida boa, é possível sair de vícios, seja ele qual for, de uma depressão, compartilha a tua história. Isso vinha para mim. E eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu ficava inseguro. E um dia eu fiz uma tiragem de cartas com os animais de poder,
E vocês vão pensar que é brincadeira, mas o que veio para mim nos animais? Para mim não ter medo, para mim enfrentar o meu medo. Eu já passei por tanta coisa nessa vida, quando eu estava no uso ativo de substâncias químicas, me meti em cada roubada, entrei em cada buraco e não tinha medo. E agora que eu estou bem, que eu vivo numa felicidade, eu vou ter medo de compartilhar com vocês a minha história? Não tem como ter medo. Então, aí já entra adiantando um pouquinho, né, do tema animais de poder. Por que não? Se a nossa vida é feita de escolhas, desde que a gente acorda, eu tenho a escolha se vou levantar ou não, certo? Agora aqui no sul tá frio, nós viemos 10 dias só de chuva. Todo dia, quando está na hora de eu acordar, a vontade de eu ficar ali quietinho, embaixo das cobertas, no quentinho, ela existe. E eu tenho a escolha, levantar ou não. Só que eu sei que se eu não levantar, não vou cumprir com meus compromissos, eu não vou... Enfim, eu tenho que arcar com as consequências daquela decisão. E existem N fatores que hoje nos, não vou dizer aconselham, né, que nos levam a tomar as decisões. E muitas vezes esses fatores não são os mais relevantes, não são os mais importantes. E hoje eu estou aberto a, por exemplo, sentir o que as cartas dos animais de poder me falam. E eu venho escutando o que as cartas falam. Eu venho aprendendo com os animais. Num simples fato, observando a característica, o comportamento desse animal, falando de uma forma zoológica, né? Falando da natureza do animal, sem falar nas cartas, porque a carta já entra um lado mais subjetivo, um lado mais empírico, mais misterioso, né? De cada animal. Olhando aquele animal, a gente já aprende. E eu hoje estou aberto a aprender. A tudo. Eu acho que cada dia a gente aprende um pouquinho. E aí falo para vocês assim, ó, eu venho dando ouvidos às cartas dos animais de poder. E tudo vai acontecendo. Tudo vai acontecendo. Ah, Rodrigo, isso é coincidência. Eu hoje na minha vida não acredito em coincidências. Eu acho que tudo tem o seu momento, o seu porquê. Como eu falei, eu tive que passar por tudo que eu passei na minha dependência química, nas minhas internações. Tudo foram um tijolinho para construir este Rodrigo que está aqui hoje falando com vocês, de coração aberto, sem medo de julgamentos. Só eu e o meu, eu costumo dizer, só eu e o meu travesseiro sabemos o que nós passamos. Então, eu estou aqui de coração aberto, muito feliz, muito contente. Hoje eu vivo um estado de felicidade desde que eu acordo até a hora que eu deito. Esse projeto já estava há muito tempo no livro, no papel, né? A grande jornada, ela é baseada neste livro de xamanismo celta, onde eu ganhei ele há muito tempo atrás, onde não tinha ainda esse meu despertar para tudo isso que eu estou falando com vocês. E eu nem abri, ganhei da mulher da minha vida, que numa tentativa de proporcionar esse despertar para mim, me deu o livro. Ó, dá uma lida nisso aqui. Mas eu estava ainda, né, naquela loucura da vida mundana e no auge da minha dependência química. E eu nem abri o livro. E de uns tempos para cá, já nessa minha caminhada, mexendo nas coisas da mudança, que a gente se mudou, e eu achei ele, comecei a ler, e não parei mais de ler, e comecei a botar no papel. Foi a ideia dessa série de lives, da grande jornada, vem deste livro, onde ele retrata a grande jornada para se tornar um xamã, né? E eu simplifiquei um pouco a coisa, porque é para a vida, é para o dia a dia, é independente se tu quer ser um terapeuta de xamanismo, enfim, qualquer empresário de qualquer área, qualquer pessoa pode ouvir o que todas essas ferramentas podem dizer para a gente. Para tomar uma decisão. Se a gente está falando aqui, se eu estou falando para vocês que a vida é feita de escolhas, né? É o principal, nós vamos falar mais disso nos próximos dias, mas qual a principal diferença entre nós e os animais? É a capacidade de raciocínio, é a capacidade do discernimento de fazer escolhas. O animal não faz, o animal age por instinto. Se o animal está com fome, ele vai comer, ele vai atrás de caça. Se ele está com frio, ele vai se abrigar. Claro, estamos falando de animais no seu habitat natural, no estado selvagem, né?
A gente vive hoje, graças a Deus, né? O mundo dos pets, né? Eu tenho 3 gatos. E se eu comprar a ração que a minha gata mais velha não gosta, ela vai fazer uma escolha e não vai comer. Ela vai ficar parada na frente do prato me olhando assim, pô, essa ração aqui não é desse animalzinho que a gente dá tanto amor e tanto carinho. Eles têm algumas regalias e algumas escolhas, né? Agora, o animal no seu habitat natural, na floresta, ele não tem escolha. Ele age por instinto. Se ele se sentir ameaçado, ele vai atacar. Se ele tiver com fome, ele vai à caça, ele vai arranjar alimento. Se ele tiver com frio, ele vai se proteger. Já nós, homens, quando eu falo homem, não é gênero, né? Nós, seres humanos, homens, mulheres, enfim, nós temos, desde que acordamos, esta capacidade de discernimento e de fazer escolhas. E volto a falar, não gosto de pensar em escolhas certas ou erradas, né? Cada um tem os seus valores e pode ou não fazer escolhas boas ou nem tão boas na nossa vida. Eu, durante muito tempo, fiz escolhas não muito boas, mas eu não tinha a menor noção do que era o jogo da vida, dessa roda da vida. E aí já entramos aqui, já deixo o link para mais um dos temas dos nossos próximos dias, né? A roda da vida, a roda de medicina. Que hoje ela tem uma forma gráfica, né? Mais ou menos essa aqui que eu mostrei para vocês, nem todos estavam. A roda da vida com o foco nas idades. Existem várias visões, várias óticas que a gente pode botar em cima da roda da vida. Mas, basicamente, a roda da vida, o que que é? As 4 direções, na qual aquele pessoal que nós comentamos falando lá, né? De 200 mil anos atrás, o início da civilização, eles já se orientavam pela roda. Se eles tinham que caçar e plantar, eles tinham que prestar atenção nas estações do ano, nas direções. Se eu for para o leste, em determinada estação do ano, vai estar favorável para plantar. E o objetivo de vida deles era sobreviver com caça e com plantio posteriormente. Então, a roda da vida, a roda de medicina, já orientavam aquele xamanismo primitivo, aquelas tribos, aquele início da civilização. Percebam no quão relevante essas ferramentas. E hoje tu tem a oportunidade de usar essas ferramentas para si, para a tua vida. Gente, faz toda a diferença. Falo isso de carteirinha. Faz toda a diferença. Se tu entende o jogo da vida, fica fácil jogar. Tu consegue levar vantagem no jogo da vida. Tu consegue te encontrar na tua caminhada. Mas, infelizmente, muito pouca gente tem noção disso. Eu tenho aqui no meu feed a dica de um filme, Infinity, um filme de Hollywood, com atores consagrados, e que fala disso, fala da roda da vida, de quantas vezes a gente roda na roda e não se dá conta da nossa missão nesse jogo. E aí eu fui ver o trailer no YouTube. E todo mundo... Claro, se tu não olha o filme com este olhar da roda, da mensagem que eles estão te passando, o filme é um filme em que o cara, em determinado momento, ele pula com uma espada ninja e crava num avião. É a dificuldade que tu tem na tua vida. Imagina o cara que quer entrar num avião que está decolando, ele vem numa moto e pula, entende? E aí os caras, porra, que filme palhaçada, esse é filme de super-herói. E vários comentários criticando o filme. Lá pelas tantas, um disse assim, esse filme poucos irão entender. E aí tinha vários subcomentários neste fato, né? Nesse comentário dele. E eu comecei a olhar pois é, mano, só quem tem o verdadeiro despertar vai entender. E aí um já respondia, que despertar é esse? O que vocês estão falando? Qual é a mensagem do filme? Entende? Infinity. Olhem, prestem atenção nas mensagens desse filme. É incrível. É muito claro. É Hollywood falando da roda da vida. Só não vê quem não quer, gente. Eu hoje entendo os meus movimentos na roda. E uma coisa que dá muita credibilidade
Nesta roda que eu mostrei para vocês, que nós vamos falar no decorrer, ela tem o foco das idades. Então, cada idade, tu está numa direção, leste, sul, norte, sul, leste, oeste, norte e sul, e tu vai andando, à medida que tu vai progredindo na roda, tu vai mudando de direção. E cada direção te traz um ensinamento. Cada direção tem um animal guardião, cada direção corresponde a um elemento da natureza, aos 4. Fogo, terra, ar e água. Então, no momento que... Hoje eu tenho 46 anos, por exemplo, né? Eu vou exemplificar para vocês como usar a roda. Eu tenho 46 anos. Eu pego lá os meus 25. Onde é que eu estava na roda com 25? Eu sei exatamente o que aconteceu na minha vida com 25 anos. E eu me posiciono na roda com 25 anos. E aí, gente, vocês vão ver que eu estava num momento da minha vida de transição. No momento da minha vida de mudanças. Porque aos 25 anos, ele é um rito de passagem da direção leste para a direção sul. Isso significa mudança. Sabe o que aconteceu na minha vida com 25 anos? Eu me formei, saí de Porto Alegre e fui morar sozinho no Rio de Janeiro. A empresa me transferiu para lá. É mudança isso? Será que é coincidência disso ter acontecido aos 25 anos, quando eu estou lá na roda, né? Falando desta ferramenta num rito de passagem, numa transição da minha vida, e assim, eu falei dos 25 porque fica muito claro, né? Exemplificar isso. Mas se eu for botar os outros anos, todos batem. Todos batem. Fatos da minha vida com o momento que eu estava do jogo da vida, na roda da vida. Para mim, me dá toda a credibilidade de eu poder ver os meus 47, os meus 48, os meus 49, em que momento eu vou estar. O que aconteceu em idades semelhantes, passadas, quando eu estava naquela etapa da roda da vida? Ah, aconteceu isso, isso, isso. Pô, eu tomei atitudes que não deram certo. Eu estou chegando de novo naquele momento. Vai se apresentar situações, se não iguais, muito semelhantes. Que a tomada de decisão tem que ser semelhante, tem que ser de acordo com a mesma situação. E eu sei que eu tomei uma decisão errada lá porque a minha vida não deu certo. Agora a roda está girando e eu estou me aproximando de novo daquele momento. E a situação vai vir, tenho certeza disso, eu tenho certeza disso. Só que aí eu já sei, eu estou com as cartas do jogo na mão. E eu sei que o momento vai vir. Por que não tentar tomar uma atitude diferente, uma decisão diferente, já que lá naquela outra passagem da roda não deu certo? Entende o que eu quero dizer? Analisando o meu passado, eu dou credibilidade para uma ferramenta incrível. E eu posso tentar fazer diferente no futuro. Ah, Rodrigo, mas o que aconteceu comigo lá nessa mesma época que eu estava foi bom, eu acertei. Beleza, a situação vai vir de novo. Reafirma a tua escolha. Mantenha a tua escolha. Se deu tudo certo, mantém. Mantém a escolha. Vamos lá, em time que está ganhando não se mexe. Não é verdade? Fazendo uma analogia aí aos esportes. Então, gente, o que eu quero passar para vocês nesse nosso primeiro encontro é isso. É o quanto a gente pode aprender com ferramentas de autoconhecimento que podem fazer toda a diferença na nossa vida. Fez na minha, me tirou do fundo do poço, de uma dependência química severa. Para hoje, eu chego até a me emocionar, porque a minha vida é boa demais hoje. Só eu sei por onde eu passei, só eu sei aonde eu estou e só eu sei aonde eu quero chegar. Porque eu tive esse despertar. Virou uma chavezinha lá dentro. E eu percebi o quanto a vida é boa. O quanto a gente pode ser feliz. O quanto a gente pode, eu digo pode, fazer as escolhas certas. Ou melhor, as melhores escolhas. Porque toda escolha gera uma consequência. E se a gente estiver preparado, sabendo o que pode acontecer, garanto para vocês que as coisas ficam mais fáceis. Mas em nenhum momento durante essa nossa conversa eu falei que seriam fáceis ou não viriam dificuldades. Elas vêm. Mas cabe a mim saber disso,
ter esse entendimento, me fortalecer para passar por elas. A gente vive um momento muito agitado, energeticamente, falando de planeta, né? A gente saiu, pensa comigo, a gente saiu de uma pandemia e entrou numa guerra. Não, só um pouquinho. Vamos tentar entender o que está acontecendo. As mensagens, o planeta está gritando por esse despertar, por tentar ser alguém melhor, ao invés de ter. Como eu falei no início, se a gente se preocupa em ser alguém melhor, em ter uma vida boa, o ter, ele é consequência desta escolha, em me preocupar em ser. Se a minha escolha for em ter, pode dar certo? Pode, mas vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Eu falo de carteirinha. E a minha preocupação durante 40 anos foi ter. Ter dinheiro, ter um carrão, ter tudo. Tive. Vamos dizer que sim. Era feliz? Não. Não era. Cheguei no fundo do poço. Tendo. E precisei perder tudo para virar a chave. Espero que tenham gostado. Falei demais, falei muito rápido. Bota nos comentários aí. O tema de hoje foi conexão com a natureza, mas a gente já deu uma pincelada em tudo que a gente vai conversar esses 3 dias, né? Não tem como não, né? Uma coisa está muito ligada à outra. As coisas caminham juntas nesta roda da vida. E garanto para vocês que é bom demais entender como é que... Oh, beijo, querido. Desculpa, gente. É que um grande amigo agora aqui botou um comentário, um abração, saudade dele. Fizemos junto o curso de terapeuta xamânico. Grande figura, grande figura. Beijo, Richard. Entender como o jogo da vida funciona é o passo inicial para ter uma vida boa. Para a gente descobrir o nosso propósito. Todos, cada um de vocês tem um propósito que já foi definido lá, ó, antes de a gente chegar. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nesses 3 dias de algumas ferramentas que podem ajudar vocês a se conhecer, a se descobrir qual é o teu objetivo. Aonde tu quer chegar? Já pensaram nisso? É difícil, né? Quando a gente está na correria, quando a gente está nessa loucura que a sociedade hoje nos cobra, a gente não pensa nisso. A gente não pensa nisso. Eu não pensava nisso. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Se eu conseguir, minutinhos que sejam na minha rotina diária, parar, respirar, 5 minutinhos, oxigenar o nosso cérebro, desacelerar um pouquinho e tentar entender, tentar se conhecer, tentar achar esse propósito na nossa vida. E a vida é boa demais. Perdi muito tempo, muito tempo. Não me arrependo. Entendo, hoje eu tenho esse entendimento, que cada etapa da minha vida, cada dificuldade que eu passei, foi um tijolinho para construir esse Rodrigo que está aqui hoje. Tem mais pela frente? Com certeza. Isso é uma coisa que eu tenho esse entendimento, que a gente cresce, a gente evolui a cada dia. Desde que a gente faça escolhas boas, né? A vida é feita de escolhas. O que nos diferencia dos animais, nós vamos falar mais disso na sequência, nos próximos encontros, né? É esse instinto. O animal age por instinto. Aquele animal, na floresta, no seu habitat natural, ele age por instinto. Nós, seres humanos, temos o grande dom, né, do livre-arbítrio, de fazer escolhas. Se a gente conseguir entender esta roda da vida, como ela funciona, que ferramentas eu posso utilizar para fazer as melhores escolhas para minha vida,
Garanto para vocês que fica mais fácil entender da onde eu vim, para onde eu vou, que opções eu tenho, me agradam, não agradam. Deixo essa reflexão para vocês. Obrigado por todos. Beijo, Tati. Mais uma a galera do... Então, olha só, eu não acredito em coincidências, né? A galera toda que fez o curso de formação de terapeuta xamânico, aonde eu fui para em busca de conhecimento, né? Que é o que, desde que eu tive esse despertar, eu só estudo, cada vez eu quero mais, cada vez eu sou mais apaixonado por essas ferramentas, por essa, vamos dizer, estilo de vida. Eu não gostaria de falar isso, mas por ter me proporcionado essa reconexão com a natureza, esse enxergar dos verdadeiros valores da vida. Como eu comentei com vocês, para quem entrou depois, eu estou com um projeto muito lindo com o pajé Mapu Runiquim, do povo Runiquim. Nós estamos, começa a semana que vem, tem tempo de se inscrever, cursos de cantos Runiquim, só na voz, com violão, entender esses cantos sagrados que vêm lá daquele tempo que nós estávamos conversando. E eu estou passando direto todo o tempo com o pajé. E cada rapézinho que a gente vai passar, ele não está tomando chimarrão ainda, está tomando tererê, mas eu vou fazer ele tomar chimarrão. Cada chimarrão, cada cuia que a gente senta ali, cara, e eu fico ouvindo ele falar, o que eu aprendo, vocês não têm noção. A gente tem tanto que aprender com esse conhecimento ancestral, os verdadeiros valores, né? Com os povos originários, tudo começou com eles. Nós falamos um pouquinho no início, né? De um xamanismo primitivo, do início da civilização, 200 mil anos atrás, onde a única fonte de informação que eles tinham era a natureza. Eles se baseavam nas estações, nos elementos, porque o propósito de vida deles naquele momento era única e exclusivamente sobrevivência. Então eles tinham que caçar para se alimentar, para ter forças para no outro dia caçar de novo. E assim vai. E eles se baseavam pela natureza. Não tinha o Google para saber onde é que vai estar a melhor caça, como é que vai ter. Nada. Era só sol, lua, vento, água, fogo. Falando dos elementos, nós vamos falar mais amanhã sobre os elementos, né? A importância deles. Sem eles não há vida. Eles têm que estar em equilíbrio. Assim como a nossa vida. Se a gente não tiver emocionalmente equilibrado, espiritualmente equilibrado, fisicamente equilibrado, algo vai não andar da melhor maneira. Doenças, depressões, doenças do corpo, doenças da alma, doenças do espírito. No momento que a gente não está em equilíbrio, isso vem. Depressão, o mal do século. Acreditem, tudo isso que a gente falou hoje, tudo isso que a gente vai falar nos próximos dias, nos ajudam. E muito. Me ajudaram, volto a falar, modificaram a minha vida para uma felicidade plena. Como é que estamos de horário? Nossa, falei bastante. Vou encerrar tocando um pouquinho de flauta. Peço que vocês fechem os olhos, reflitam um pouquinho de tudo que a gente conversou. É só o início. Tem uma caminhada linda por aí. Muito grato por quem assistiu, por quem entrou um pouquinho, por quem, de alguma forma ou de outra, tirou um pouquinho do que eu falei para si. Estou aqui compartilhando um pouquinho da história da minha vida. Uma longa história, bastante coisa. E que com essas ferramentas fizeram toda a diferença. Uma flauta nativa americana, onde nos meus momentos de meditação, respiração,
para dar aquela desacelerada. Elas têm um som muito gostoso. Eu estava testando mais cedo aqui, não saiu direito, mas era no microfone externo. Vamos ver se no celular pega direitinho. Se não estiver saindo, botem aí no chat. Gente, beijo no coração de cada um. Alegria em revê-los aqui. Espero um dia a gente poder se encontrar ao redor do fogo, conversando, compartilhando experiência. Conhecimento, quando a gente fica aqui, ele é só conhecimento. Conhecimento, quando a gente compartilha, ele vira sabedoria. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais. Espero ver todos vocês aqui amanhã de novo. Rausch, rausch. Tá parado ali no momento que eu fiz merda ontem. Compartilhar, ver insights ou ver no arquivo de streams? Compartilhar. Tá. Como é que foi? Hello, pai. Hello, pai. Hello, darling. Agora a capa. Tá, pode pegar aí que eu vou pro Zoom aqui. Começou a Hello, Dami. O que é?